Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com gratidão e carinho que, mais uma vez, todos nós nos reunimos nesta casa, que nos acolhe a todos, para refletirmos acerca da mensagem de Jesus, trazida de volta pelas instruções dos benfeitores espirituais na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando que Allan Kardec, ao nos apresentar a doutrina espírita, ele fica maravilhado também. Fica maravilhado com todas aquelas informações que o plano espiritual revela e que ele vai trabalhando, busca mais informações, busca compreender e com isso nasce a própria doutrina espírita. A doutrina espírita, como nós sempre lembramos, ela surgiu no momento aprazado, quando a mensagem de Jesus já tinha condições de ser compreendida por toda a humanidade. O plano espiritual, as verdades que vinham dos céus, vieram para abalar ou para movimentar a humanidade terrena. E Allan Kardec, diante desta colocação, diante dessas observações, o trabalho realizado na Revista Espírita, a parte moral do ensinamento de Jesus, que está ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, faz com que reflitamos que as bênçãos de Jesus, permitindo que sejamos envolvidos por estas falanges de trabalhadores do bem, e com a presença também de nossos irmãos que necessitam do nosso amparo. Porque se existem os trabalhadores elevados, ainda existem também, e muitas vezes nós nos colocamos nessa situação, de aprendizes ainda que nos deixamos embalar e envolver por situações ainda inferiores. Um momento de irreflexão. Nós podemos quebrar toda uma série de realizações positivas em nossas vidas. Mas vamos voltar lá, na doutrina espírita. Allan Kardec, mais uma vez, na questão número 625 do Livro dos Espíritos, indaga dos benfeitores amigos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que lhe servisse de guia e modelo? E a resposta é simples e todos nós lembramos: vide Jesus. E aí nós vamos examinar a figura memorável de Jesus. Um ser que permitiu que aqui viéssemos, que nos conhece mais do que nós mesmos. Foi dito aqui na apresentação a frase: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu procurei esta frase e no Evangelho ela não consta. Segundo os benfeitores espirituais, e eu também sempre achei que ela tivesse sido dita por Jesus, dos ensinamentos de João, nós depreendemos que Jesus deixou isso, ainda que de forma implícita. Nenhuma das ovelhas, nenhum dos espíritos que o Pai me confiou se perderá. Então ele nos... no ensinamento de João, nós resultamos nesta conclusão. Mas eu também achava que Jesus teria dito isso.
E na realidade não. O conjunto do ensinamento de Jesus nos leva a esta conclusão, segundo o próprio João. Tá? João, que está ali, essa conclusão nós tiramos do Evangelho de João, capítulo 10. Todo o capítulo 10 nós vamos verificar este ensinamento. Ali no capítulo 10, João fala sobre o bom pastor. Por isso se depreende que nenhuma das ovelhas do bom pastor se perderá. E aí então nós vamos aprendendo, vamos tomando como modelo o próprio Jesus e quais os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Na realidade, este ensinamento, ou estes ensinamentos, que servem para toda a vida, em todos os momentos, eles estão resumidos em 2 pontos principais. O primeiro, amar, e o segundo, servir. Se nós olharmos no Evangelho, quando perguntaram a Jesus, Senhor, qual o maior mandamento contido na lei? Nós já falamos aqui, e Jesus, então, ele não considera apenas a lei de Moisés, que teve o seu momento, teve naquele momento de Moisés um grande avanço, mas ele toma toda a lei divina, a lei que rege todos os recantos do universo, a casa ou as moradas do Pai, né? Então, existem muitas moradas na casa do Pai. Em todos os recantos, esta é a lei do amor incondicional. Então Jesus responde, amar a Deus e amar ao próximo. Este é o segundo mandamento que nos deixa. Então o primeiro ponto ensinado por Jesus, o amor, nos faz o quê? Faz com que tenhamos paz íntima. A paz íntima que decorre do nosso sentimento de amor. Nós já falamos em outras oportunidades, passamos pela fase do instinto, passamos pela fase das sensações, é onde nós estamos hoje, que é o que mais está presente, e chegamos à fase dos sentimentos. Das sensações para os sentimentos, hoje, como nós estamos, nós temos flechas. Nós, de vez em quando, temos aquele sentimento ou os sentimentos que afloram, que se estabelecem em nós. Ainda não é uma constante, porque somos aprendizes. Esse é o detalhe. Ainda estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, que é a perfeição. E o segundo ponto trazido por Jesus, servir, nada mais é do que a caridade, que os benfeitores espirituais nos trazem como sendo o que sublima o sentimento de amor, servir ao próximo. Quando nós pensamos dessa maneira e vamos ampliando a nossa percepção, o nosso conhecimento, e é isso que a doutrina espírita nos traz, informações, nos traz notícias do plano espiritual, nos traz notícias que nos consolam. Nos consolam por quê? Imaginávamos há algum tempo atrás, possivelmente, não todos, porque estes ensinamentos dos benfeitores espirituais, compilados por Allan Kardec, eles já eram tradições em muitas correntes religiosas, em muitas correntes, em várias civilizações. Da antiguidade, não tão antigos assim, até os dias de hoje nós encontramos. Se nós olharmos, quem conhece a doutrina espírita? Somos minoria, somos alguns milhões de pessoas. Se nós olharmos a grande maioria da população terrena, a grande maioria não é conhecedor da doutrina espírita. No entanto, todos caminham com a consciência de que algo precisam fazer para buscar o aperfeiçoamento, o próprio melhoramento. Quando nós assim imaginamos, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, continuamos no Livro dos Espíritos, e Allan Kardec, ele, como objetivo das nossas vidas,
conhecedores da doutrina espírita ou não, é o nosso melhoramento, Allan Kardec faz essa pergunta aos benfeitores espirituais, exatamente essa pergunta. Qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Questão número 919, que todos nós conhecemos de cor e salteado. E a resposta vem por Santo Agostinho. Santo Agostinho diz mais ou menos o seguinte: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí nós viajamos quase 5 séculos antes de Jesus e nos lembramos de Sócrates. Só que a frase conhece-te a ti mesmo não era de Sócrates. Sócrates, o filósofo que trouxe várias ideias, incorporou várias ideias à sua doutrina, foi um dos precursores da chegada, da vinda de Jesus. Quando ele chega no santuário de Delfos, a frase já estava lá, há muitos séculos. E a frase não dizia só, conhece-te a ti mesmo. A frase diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E Sócrates, quando viu aquela ideia, ele incorpora esse pensamento à sua doutrina e diz aquela frase, aí sim, de Sócrates, que nós pouco conhecemos, ou poucos imaginam que tenha sido Sócrates que disse. A frase é? Exatamente. Só sei que nada sei. E essa frase é de Sócrates. Só sei que nada sei. Com toda aquela bagagem, com o compromisso de anunciar ou trabalhar uma ideia para a vinda de Jesus, Sócrates reconhecia a sua própria limitação. E aí nós vamos para a questão número 919A, onde Kardec pergunta: concebemos toda a sabedoria deste ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? E Santo Agostinho dá aquela resposta, 919A, a resposta é um pouco longa, mas ele faz aquela propositura: faça como eu fazia enquanto estava encarnado. Ao final de cada dia, analisava as minhas realizações, naquilo que eu havia acertado, buscava me aprimorar, naquilo que eu havia me equivocado, buscava me corrigir o quanto antes, na primeira oportunidade seguinte. Então, quando nós pensamos nessa ideia do conhece-te a ti mesmo, é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Quando nós pensamos no ensinamento de Jesus, amar o maior mandamento e servir fora da caridade, não há não existem outras alternativas, nós vamos lembrar que para amar incondicionalmente nós precisamos fazer uma coisa que nós vemos todos os dias: as pessoas se perdoando, se entendendo, não é isso? Não. As pessoas hoje, com as fofocas da comunicação rápida e fácil, né? E aí nós não temos nem como mensurar isso. As pessoas esquecem desse detalhe: nos amarmos, nos perdoarmos, relevarmos situações passadas, situações que já não vão trazer nenhum resultado efetivo de forma positiva. E quando nós pensamos nisso, nós vamos imaginar que o perdão está sendo pouco realizado nos dias de hoje. Mas nós somos convidados pela mensagem de Jesus a nos entendermos, porque somos irmãos em Deus, nosso Pai. Se somos irmãos e o primeiro mandamento o maior mandamento diz respeito a nos amarmos, o perdão deve ser incondicional ao nosso semelhante. A propositura que se faz é perdoar o nosso semelhante, nós sabemos, e buscamos procurar amá-lo de forma incondicional e perdoá-lo quando, se porventura, formos ofendidos. Mas nós nos perdoamos
De vez em quando a gente dá uma saída no eixo. Deixa eu só dar uma olhada. Todo mundo aqui está tranquilo. Ninguém saiu do eixo essa semana ainda. A semana começou ontem, é isso? Então, ninguém saiu do eixo esse mês, ótimo, melhor ainda, né? Então, a gente às vezes, sem querer, faz alguma coisa que a nossa consciência nos alerta. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter dito isso. Não deveria ter agido dessa maneira. E a gente fica com aquela coisa, remoendo isso, até que o próximo desastre aconteça mais à frente. Aí então a gente cede o lugar para este inconveniente, ou para essa situação que muitas vezes nos constrange, para dar lugar a algo que também vai continuar nos importunando. E aí, por que isso? Porque nós não nos perdoamos. Se nós nos perdoássemos, bola para frente e mais para frente. Ah, mas você errou. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei, mas não posso fazer mais nada. Já fiz o que tinha que fazer, já procurei reparar, já reparei o que foi possível. Agora isso vai ficar. Que o tempo ajude as pessoas a compreender que foi no momento de falha, assim como nós somos convidados a perdoar aqueles que porventura nos ofendem. O porventura nos ofendem é ótimo, porque às vezes as pessoas nos ofendem de forma inconsciente. Fala ou faz alguma coisa de forma natural, nem se dão conta de que estão nos ofendendo. Mas vamos lá. E quando nós pensamos no auto-perdão, nós lembramos da história de Maria de Magdala, que acho que nós já conversamos aqui possivelmente em outras oportunidades. Maria de Magdala, a mulher considerada equivocada, ela um dia desperta e estava cansada daquela situação em que ela vivia há muito tempo. Ela ouviu falar de Jesus e, através de um amigo comum, ela vai encontrar-se com Jesus, frente a frente com Jesus. O encontro foi na casa de Simão Pedro, né? Ela foi recebida, estava lá aguardando. Não era, a gente sempre lembra que as casas naquela época não tinham quarto, sala, cozinha, quarto apartamento, banheiro, nada disso. Era tudo uma coisa só e as pessoas viviam ali, conviviam com as mais diferentes situações. E ela então foi convidada a adentrar e os familiares, possivelmente, de Simão Pedro, e ela ficou ali aguardando. Quando Jesus chega, Jesus, o ser mais perfeito que esteve entre nós, a porta estava entreaberta. Ele entra, olha para Maria de Magdala, com o seu psiquismo superior, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, ele conhecia Maria de Magdala. Sabia da história de Maria de Magdala, muito embora eu nunca tivesse conversado com ela até aquele momento. Então ele simplesmente pergunta: Maria, minha filha, o que se passa? Diante desse cumprimento, neste momento carinhoso, minha filha, né? Maria se emociona. Por quê? Porque há muito tempo ninguém a chamava pelo nome. Usavam adjetivos. Minha filha, até hoje, minha filha, meu doce, meu docinho, meu bem, não é? Um tratamento carinhoso. O que se passa? As pessoas procuravam Maria, mas ninguém queria saber o que se passava com ela. As dores, certamente a dor de consciência, porque o incômodo atingiu tal magnitude que ela não tinha mais paz. Então ela começa a contar o que era a vida dela. E Jesus, no atendimento fraterno, como a gente sempre fala nas casas espíritas, ouviu pacientemente. Ele poderia ter interrompido. Não, tudo isso eu já sei. Ele não disse absolutamente nada. Ouviu pacientemente.
E ao final, quando ela termina a sua narrativa, o que era a sua vida, ele, Jesus, faz a seguinte propositura: Maria, olhe por aquela janela. Tinha uma janela na casinha, né? Na casinha ali. Olhe por aquela janela. O que é que você vê na janela? E quando ele olha, quando ela olha pela janela, lá longe tinha uma casa demolida. Então, ela olha e fala: minha vida, Senhor, é como aquela casa. Não restam senão pedras sobre pedras, tijolos sobre tijolos. Minha vida está em escombros. Então Jesus disse: olha, veja bem, em volta da casa demolida, a casa que está em escombros, em volta dos tijolos, das pedras, floresceram flores, frutos e quase que um bosque. Se Deus permite que em volta de escombros, numa casa demolida, floresçam flores, frutos e um bosque, o que é que ele não permitirá que realize num coração que deseje se renovar? A partir daí, nós conhecemos a história, pela narrativa dos benfeitores espirituais, o próprio Evangelho diz, Maria de Magdala passa a acompanhar Jesus. Acompanha Jesus, não é compreendida pelos discípulos, mas ela é amada por Maria, mãe de Jesus, que tinha, imaginamos nós, uma grandeza de coração, amava tanto que veio para receber, acolher e encaminhar o próprio Jesus. Então, quando nós pensamos nessa história, nós começamos a verificar que, quando Jesus foi crucificado, quem estava ao lado da cruz? Fora João, os demais discípulos tinham, cada um, passado por situações que traziam receios, né? Então ficou João e os demais eram todas mulheres. As pessoas todas mulheres. E ali estava Maria de Magdala. Maria de Magdala entre as mulheres. Depois da crucificação de Jesus, ela não tem mais como permanecer naquele ambiente, muito embora ela ainda permaneça próxima aos discípulos. Mas aí ela vai, no final da vida, mais adiante, ela vai cuidar dos leprosos, com que ela encontra num caminho que vai para a cidade, buscando aquelas informações para encontrar Jesus de Nazaré, que cura os leprosos. E aí ela conta que ele, Jesus, fora crucificado e que as pessoas ali, aquelas pessoas leprosos, deveriam, pela legislação na época, se encaminharem ao Vale dos Leprosos. E ela vai junto e convive com aquelas pessoas, com aqueles enfermos. Mulheres, homens, mulheres, crianças, idosos, todos ali, até que ela também adquire a enfermidade. E no final da sua vida, nos momentos finais, nos dias finais, né, nas semanas finais, ela empreende uma viagem para encontrar Maria, mãe de Jesus, e João, que agora residiam em Éfeso. Mas ela desfalece um pouco antes de chegar, e aí nós conhecemos o que aconteceu. O próprio Jesus vem e recebe Maria de Magdala no plano espiritual. Quando nós pensamos nesta maravilha da transformação, no que aconteceu com Maria quando ela passa a conhecer-se, conhece-te a ti mesmo. Aí nós começamos a entender melhor o que aquela frase no santuário de Delfos, a grandiosidade e a sabedoria daquela frase. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, que Sócrates traz para a sua doutrina. Quando nós pensamos nesse detalhe, vamos lembrar de Jesus. Por quê? Se Maria é uma história, se Maria é um fato, uma realidade, existem outros trabalhadores na seara de Jesus
que também tiveram o seu momento de despertar. Quando nós lembramos dessa mensagem de Jesus, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando Allan Kardec traz a mensagem, o Cristo Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, que vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo isso que vos tenho dito, vos dirá coisa nova e ficará eternamente convosco. Este Consolador prometido por Jesus é a própria doutrina espírita. E qual a finalidade da doutrina espírita? Fazer com que nós ampliemos a nossa concepção, a nossa percepção da vida. Não apenas da vida material, que é passageira, é uma etapa, é um momento muito curto diante da imortalidade. Mas diante de todas as ocorrências que nós trazemos, experiências antes desta própria existência, mas com certeza nesta existência tendo oportunidades para nos recompormos com a própria consciência. Quando nós lembramos neste capítulo 6 do Cristo Consolador, nós vamos direto lá para Instruções dos Espíritos, no capítulo 6. Existem 4 mensagens lá no capítulo 6. As 4 mensagens foram assinadas, foram enviadas pelo Espírito Verdade, ou o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade, o próprio Jesus, na codificação da doutrina espírita. No final da primeira mensagem, na última frase, nós vamos encontrar uma observação ali que nos cita nominalmente e que nos convida à reflexão. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Quando nós lembramos do amai-vos, nós já paramos para pensar o que era, como seria se estivéssemos frente a frente com Jesus. O ser que nos conhece mais do que nós mesmos, que via além das aparências, o psiquismo superior que faz com que ele viaje a uma velocidade que a velocidade do pensamento, e bota pensamento nisso, que nós ainda não conseguimos imaginar, e o mestre vem e nos fala do amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. A gente sempre gosta de lembrar dos exemplos, né? Os exemplos dos ensinamentos de Jesus. Quando nos lembramos dos exemplos, nós vamos nos lembrar de uma mulher que é citada no Evangelho. Aquela mulher, ela trabalhara durante muito tempo na sua vida, ela conseguiu uma condição material satisfatória, porque ela se empenhou bastante, e um dia ela começa com um fluxo catamênico que não cessava. E aí então ela passa a ser conhecida como uma mulher que tinha uma hemorragia que não parava. Mulher hemorroísa, né? Hemorroíça. E aí, o que ela faz? Naquela época, ela havia granjeado ou havia conquistado muitos valores, posições materiais. Mas ela tem que se desfazer, porque ela fez vários tratamentos. Vários tratamentos onde os que diagnosticavam ou iriam diagnosticar o que ela tinha, simplesmente cobravam o que ela tinha e o que se tinha e o que não tinha. E naquela época a medicina não era nada do que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, ela ela não consegue um diagnóstico. A sua hemorragia não cessa. E ela então ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela toma uma decisão. Ela empreenderia uma viagem. A viagem até o lugar, a cidade onde estava Jesus. E naquele dia,
ou naqueles dias, né, nos dias que antecederam, ela começa essa viagem. Era uma viagem longa para uma mulher enfraquecida, possivelmente com a anemia que nós encontramos nos dias de hoje, possivelmente com a fraqueza orgânica e com todas as limitações que a enfermidade traz, ela certamente tinha muita dificuldade. E a viagem era longa? 38 a 50 quilômetros, não mais do que isso. Hoje nós fazemos isso em minutos. Dependendo do carro, dependendo do meio de locomoção, nós fazemos isso em minutos. Na época, não. Na época era um ambiente inóspito, um ambiente difícil, dificuldades para o transporte, e ela empreende essa viagem. Jesus estava caminhando entre as pessoas. Jesus parava, conversava com um, conversava com outro, curava um, outros não eram curados. Por que Jesus curava uns e não curava outros? Exatamente. Por isso mesmo. Está todo mundo respondendo mentalmente, mas ninguém quer falar primeiro, né? Nós todos, dadas os nossos compromissos assumidos antes de reencarnarmos, trazemos matrizes das nossas realizações passadas. Onde estão impressas essas matrizes? Muito bem, no nosso perispírito, correto? Quando a gente comete um deslize, quando a gente sai do eixo, uma manchinha. Outra manchinha. A gente acerta e começa a trabalhar aquele desvio, a manchinha vai desaparecendo. Até que outro tropeço, outra manchinha. Então, o que acontece? Muitas dessas manchinhas, elas requerem, ou nós pedimos, e os benfeitores espirituais permitem que, ao reencarnarmos, no nosso programa reencarnatório, no nosso projeto reencarnatório, nós venhamos com essas matrizes para passar por determinadas situações para recompor o nosso perispírito. Um exemplo prático. Vamos imaginar que o Nelson, numa existência passada, tenha exagerado no tabagismo. Será que isso é possível? É possível. Vamos imaginar. E nesta encarnação, veio com as matrizes para uma doença, para passar por uma enfermidade, uma doença respiratória. Ele tem gripe, não. Ele tem uma bronquite que não sara. Alguém aqui tem uma bronquite que não sara? Chá de cebola é bom, viu? Chá de cebola? Chá de cebola. Chá de mel e cebola. Para tosse, chá de mel e cebola. Depois eu te passo a receita. É uma maravilha. Para tosse é uma maravilha. Não, é mel. É mel, fica um mel, porque você põe açúcar. Entendeu? Mas vamos lá. Então, o que acontece? As matrizes para a enfermidade respiratória estão ali presentes porque o Nelson programou isso nessa encarnação. O amigo espiritual do Nelson, o anjo da guarda, falou assim, nós precisamos resolver esse problema do teu excesso de tabagismo lá nas existências passadas. Agora que você já parou com essa brincadeira, então, sem nenhuma crítica, quem porventura fume, mas é uma brincadeira. Então, aí, o que acontece? Eu nasci ou reencarnei com essas matrizes. Jesus, com o seu psiquismo superior, conhecendo as nossas necessidades e os nossos compromissos ao reencarnarmos, ele não ia nos livrar de um instrumento para a nossa recuperação. Correto? Ele não ia tirar as matrizes dessa enfermidade respiratória porque ele fala, não, vou curar todo mundo, a torta e a direita, sem... Não, ele via além das aparências. O psiquismo superior diz isso. Quando nós chegarmos a um patamar mais elevado, não precisa ser um Cristo, mas nós vamos ter também esta faculdade.
Imaginemos o que era estar diante, por exemplo, do nosso querido Chico Xavier. Ele via também a lei das aparências. Quando ele não percebia, quando ele não conseguia ver, o Emmanuel estava ali, olha, a pessoa está pedindo isso, mas tem um detalhe, isso decorre de uma situação passada que as pessoas nem lembravam ou nem sabia. Poderia ser desta ou de outras existências. Nós vimos muitas narrativas do Divaldo nesse sentido. Não tem como a gente transformar tudo em maravilhas. Então, Jesus vinha caminhando no meio da multidão, curava um e não curava o outro. Mas todos, sem exceção, saíam dali reanimados. Saíam dali aliviados para as suas atividades do cotidiano. E aí, então, Jesus olha para Simão Pedro, e Simão Pedro, que era calmo como nós, mais ou menos, ele pega e pergunta para Simão Pedro: Simão, quem me tocou? Olha só, imagine alguém no meio de uma multidão, olha para Simão Pedro calmo, tranquilo. A resposta de Simão Pedro deve ter sido uma maravilha. Eu sei lá, na linguagem de hoje, eu sei lá quem te tocou, no meio disso tudo aqui, você vai perguntar quem te tocou, né? E a hora que Simão Pedro já ia ter um colapso, porque ele queria se ver livre daquela situação que ele também não entendia, a mulher se apresenta. Fui eu, Senhor. Dizem os historiadores que naquela confusão a mulher possivelmente perdeu o equilíbrio e se segurou nas vestes de Jesus. Mas isso são os historiadores que contam. O Evangelho diz que ela toca nas vestes de Jesus por querer, não era para se segurar, não. Aliás, ela tinha viajado bastante, 38, 50 quilômetros, para isso, para estar ali, junto de Jesus. Ela, olha só, então Jesus olha para aquela mulher, fui eu, Senhor. Então Jesus olha com o seu psiquismo superior, conhece-nos mais do que a nós mesmos, conhecia a história daquela nossa irmã e simplesmente diz: minha filha, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Nós poucas vezes paramos para pensar nessa observação que Jesus fazia. Vai e não peques mais. O que pecado era esse? Se não era dessa existência, era de outra, ela não conhecia, como nós não conhecemos, mas toda situação que nos traz dores, que nos traz uma situação de incômodo moral, incômodo físico, ela tem uma causa. E essa causa é isso que nos traz a necessidade de passarmos pelas aflições. Acho que nós já falamos sobre isso. Então, são muitas situações que as aflições nos trazem. Capítulo 5 do Evangelho, correto? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, a mulher, naquele momento em que Jesus disse, a tua fé te curou, ela se vê completamente recuperada. Ela tem, como é que a gente faz? Qual o termo que a gente usa para quando não consegue explicar alguma coisa? Ela teve um negócio. Quando a gente não consegue explicar, não consegue, ela teve um insight. E aí já, e aí espantada. Ficou. Aí ela se viu completamente recuperada. Empreende a viagem de volta e continua a sua vida. Então, a tua fé te curou. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Quando nós pensamos no instruí-vos, nós lembramos de um outro termo que os benfeitores espirituais nos ajudam a lembrar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade era essa que Jesus anunciava? Todas as coisas serão reveladas no momento oportuno. Aquelas que, por algum momento ou alguma razão, ficarem escondidas,
mais hora, menos hora serão também reveladas. Nós também passaremos a compreender. Foi claro isso. No momento oportuno, no momento certo, surge a doutrina espírita e não há o que nos instruir mais do que estas revelações que os benfeitores espirituais nos fazem. Era coisa nova? Não, Jesus já havia falado. Ele já havia exemplificado. Ele já havia ensinado naqueles poucos anos, de forma mais ostensiva, mas imaginamos que toda a vida de Jesus foi um exemplificar do homem de bem, vamos pensar dessa maneira, da perfeição, mas vamos imaginar que naqueles 3 últimos anos, 3 anos e pouco, de forma mais ostensiva, ele nos deixou esses ensinamentos. E aí, a doutrina espírita nos traz isso. Para que nós ampliemos a nossa ideia, vamos lembrar a história de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele passa, ele vai para o Sinédrio, é um doutor da lei, tem ali a autoridade dos religiosos daquela época, e ele empreende uma viagem para a cidade de Damasco para aprisionar e depois levar à cárcere e tomar as medidas que o templo lhe autorizava para terminar, acabar com aquelas células, né, pequenas células dos primeiros cristãos. Quando ele se aproxima de Damasco, ele vê a luz, cai do seu animal, vê a luz toma forma humana, vem se aproximando e ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem persegues? Saulo de Tarso, quando Emmanuel nos narra essa passagem, simplesmente, como um general vencido, quem és tu, Senhor? Então, a partir daí, ele passa a conhecer-se também. E nós, no Ocidente, conhecemos os ensinamentos de Jesus graças a Paulo de Tarso. Por quê? Porque se não fosse Paulo, nós não conheceríamos? Certamente a lei divina tem um plano B, se for o caso, plano C, para que o ensinamento moral, intelectual, seja divulgado, seja difundido a todos os homens que desejarem conhecer estes ensinamentos. Então, se não fosse Paulo, possivelmente teríamos outro missionário que traria esses ensinamentos de Jesus. Mas lembremos que foi Paulo que nos trouxe estes ensinamentos. Quando nós pensamos, e isso aconteceu quando ele conhece-se a si mesmo, quando ele passa a conhecer-se, quando ele passa a ter uma ideia totalmente diferente daquilo que ele trazia e que era um grande equívoco. Para encerrarmos, nós vamos lembrar de uma história, um conto. Possivelmente nós já falamos sobre esse conto, mas há muitos anos. Acho que nessa casa é a primeira vez. E possivelmente muitos conhecem. O garoto, ele chegou em casa, ele estava inconsolável. Vinha da escola, e na escola as crianças, os colegas da escola, faziam brincadeiras, faziam bullying, como se fala nos dias de hoje, e isso acabou afetando de forma tão negativa aquela criança, que ele chegou aquele dia desesperado, chorando, o pai não sabia o que tinha acontecido. Ele então foi contando os detalhes. E o pai ouviu em detalhes o que era. Eu não vou voltar para a escola, nunca mais eu quero encontrar aqueles meus amigos, nunca mais eu quero participar das atividades daquela história, eu vou parar de ir na escola. E o pai, experiente, trazia um sentimento de amor muito grande, falou assim: olha, isso nós vamos ver, depois você vai se acalmar, depois você vai ver o que aconteceu. Às vezes fizeram essa brincadeira, mas vamos
vamos deixar essa parte passar. Você está bem? Está melhor agora? E a criança chorando, chorando, e fala assim, eu preciso que você me ajude. O pai disse para a criança, amanhã eu tenho que pagar uma dívida. É uma dívida muito alta. E eu não tenho dinheiro. Então eu vou pegar este anel, mostrou o anel, e ele usava um anel muito bonito, pegou este anel, vou pegar este anel e vou vender este anel. E com o dinheiro da venda eu vou pagar a dívida, vou quitar o meu compromisso. Então eu gostaria que você avaliasse, me ajudasse a avaliar quanto custa, o quanto vale este anel. Queria que você fosse lá no mercado. Imaginemos uma criança, 6, 7 anos, no mercado municipal, onde tem comerciantes, onde tem todo, mas ninguém que entenda de anel. E ele sai perguntando, foi isso que o pai falou. Você vai lá no mercado, né, e pergunta por quanto eles avaliam, por quanto eu consigo vender este anel. Quanto vale este anel? E a criança foi, perguntou para um, para outro, volta e fala assim, pai, a dívida que o senhor tem, esse anel não vale nada. Ninguém deu nada por esse anel aqui. Esse anel é uma porcaria. Né? Em outras palavras, era isso que a criança, com um linguajar de criança, falou para o pai. E o pai pegou e falou assim, de fato é verdade. Mas acho que nós estamos fazendo a coisa errada. Então você vai pegar esse anel de novo e vai lá na joalheria do seu fulano de tal. Vai perguntar para ele quanto vale este anel, qual o valor deste anel. E aí a criança pega e vai. E lá na joalheria, o joalheiro era um homem extraordinário, começou a mostrar detalhes do anel. Tem pedras preciosas cravadas aqui, tem riscos assim, tem uma parte que é diamante, tem uma parte que é brilhante, tem uma parte que é ouro isso, ouro aquilo, e tá. Esse anel vale, era uma verdadeira fortuna. Então a criança volta, o pai havia recomendado, não vai me vender esse anel, só quero saber quanto que ele vale. A criança volta e o pai fala assim, e aí? Ele fala assim, o senhor tem um verdadeiro tesouro. Você não vendeu esse anel para o joalheiro, não, né? Não. Então, pegou o anel, colocou de volta e falou assim, você é como esse anel. Se você quiser saber o seu valor, não vá atrás do que dizem as pessoas que não te conhecem. Os colegas, os amigos, aqueles que não te conhecem, que fazem brincadeiras que te deixam nesse estado em que você está. Por quê? Se você quiser realmente saber o seu valor, pergunte a Deus, nosso Pai. É Ele que nos conhece mais do que nós mesmos. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.